Opa pessoal, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o fundo de investimentos da Real Investor, vou mostrar as mais de 30 ações que estão dentro desse fundo de investimentos e também mostrar a questão de rentabilidade, como é que ele vem se desempenhando nos últimos anos, certo? Então se já gostou aqui do intuito do vídeo, já vai deixando seu gostei aqui embaixo e vamos começar. Estamos aqui então no maisretorno.com e a gente tem aqui então o Real Investor, que é o fundo de investimentos. Ele começou em 2012, como a gente pode ver aqui, já tem mais de 10 anos. E ele tem o investimento, né, a classe de investimentos, as ações, onde é que é o foco, certo? Vindo mais para baixo aqui a gente tem o patrimônio líquido, então ele já atingiu mais de 2 bilhões, um fundo de investimentos já bem grande, onde ele tem mais de 28 mil cotistas. Então mais de 28 mil pessoas confiam o seu dinheiro neste fundo de investimentos, que é gerido pelo grande César Paiva. Bom, agora sim na questão de rentabilidade aqui, em verde a gente tem o Real Investor e nesse laranjinha mais fraca que é o Ibovespa, que não é um grande parâmetro, mas ele supera com folga aqui o Ibovespa. Então o Real Investor tem 543% então, de rentabilidade nesses últimos anos, contra apenas 105% do Ibovespa. O Ibovespa não está nem superando a inflação se a gente pegar no final das contas. Bem triste aí para o índice Ibovespa, mas a gente já vê. Então o fundo de investimentos aqui está rendendo bem legal, uma rentabilidade bem positiva. Ok? Olhando mais para baixo aqui a gente ainda tem informações, né, do diretor responsável que eu disse para vocês que é o César Paiva. Então tem até o contato aqui do fundo de investimentos. O aporte mínimo para você estar investindo neste fundo é de 5 mil, como a gente pode ver aqui. Então não é para qualquer pessoa estar investindo aqui no fundo. E uma das coisas que mais me deixa triste, assim, dizendo de fundos de investimentos, são as taxas. Que muitas vezes essas taxas acabam corrompendo a sua rentabilidade. Então nesse caso aqui ele tem uma taxa de administração de 2,20%. O que ao longo do tempo, principalmente quando o fundo de investimentos crescer pra caramba, vai impactar na sua rentabilidade. Já impacta, né, desde sempre, mas ao longo do tempo tende a tirar uma performance do fundo de investimentos. E para você entender sobre essa questão de taxas, eu aconselho a leitura do livro do Investidor de Bom Senso, tá bom? Então é um livro bem interessante, onde explica para vocês todos esses detalhes. E aí, por causa dessas informações, que eu prefiro investir por conta própria, né? Mas a gente já vai entender aqui como é que está a questão do fundo, ano após ano, e por fim, ver se as ações que ele tem aqui dentro realmente são boas, né? Se são empresas que a gente se interessa. E por fim aqui, então, vou mostrar antes a rentabilidade, aí vocês já vão ver as ações. E se a gente reparar aqui no ano, né, a gente vai ver que teve anos bem difíceis aqui para este fundo. Então ele começou de forma positiva, depois aí ficou zerado no próximo ano, aí ele teve uma rentabilidade negativa e depois ficou negativo no acumulado, em menos 16%, cara. Então apenas em 2016 que ele começou a ter uma rentabilidade positiva. Então pensa que o fundo começou em 2012 e demorou para ele começar a ter performance. Muitas vezes isso acontece também na sua carteira de investimentos. Tenha calma, invista consciente, ao longo do tempo você vai ter uma rentabilidade positiva, se fizer tudo certo, é claro. Então depois disso aqui a gente vê ótimas rentabilidades, o que faz o fundo ter toda essa rentabilidade acumulada nesses últimos anos. Bem interessante, então aqui a gente viu que para o fundo no início não foi muito fácil e depois foi crescendo. Nós vamos entender agora o que está por trás deste fundo, né? Vamos ver a carteira dele. E vendo a carteira, então, aqui estamos na carteira do Real Investor. Eu só posso ver aqui de janeiro, então, tudo que ele tinha está bloqueado nos próximos meses por optação, né? Por escolha do próprio fundo de investimentos. Então, em agosto ou depois de setembro, eles começam a liberar em fevereiro e assim vai indo. A gente nunca tem em tempo real como é que está a carteira do fundo, porque senão a gente poderia replicar sem estar investindo diretamente no fundo, e não seria interessante para eles. Então aqui ele tem a maior concentração em ações. Esta segunda etapa aqui, ó, de ações e outros TVM aqui, cedidos por empréstimos, se trata de aluguel de ações, tá bom? Então neste aluguel de ações ali, com a soma aqui de ações, a gente tem mais de 90%. Aí ele tem aqui de cotas de fundos, certificado, valores da LCB e obrigações. Mas o que nos interessa mesmo são as ações, a gente quer saber quais são as ações dessa carteira. Então vamos descer aqui para baixo e vamos na parte de ações aqui. A gente tem os detalhes e vamos começar. A primeira aqui é a Allos 3, então a Allos sendo a maior posição no fundo, 6%.
E aí na sequência vem o Banco do Brasil, também aqui uma porcentagem grande de 5,28. Então aqui ele já tem dois segmentos diferentes. Petrobras também é um segmento totalmente diferente. Ele tem aqui a log comercial, vê que é bem diversificado, né? E aqui a gente tem também informação de movimentação, acabei esquecendo de comentar com vocês. Aqui teve um aumento, então na Argos, e aqui uma diminuição em Banco do Brasil, se tratando em janeiro, né? Aí aqui ele tem a Vale também, a grande Vale. Depois ele tem a Melnick, desenvolvimento imobiliário. A gente já vê aqui segmentos totalmente diferentes dos de cima. Banco Bradesco, o Vulcabras, também uma empresa bem interessante. Aqui uma empresa de tecnologia, Bimob, então. Aqui a gente tem o Banrisul, né, o Banco Estatal do Rio Grande do Sul. A Porto Seguro na sequência. E a gente vê, de momento, Porto Seguro representa aqui 2,50%. Ele não tem muita concentração nas ações, bem diversificado mesmo. Aqui a gente tem a MLV Engenharia, a Schultz 4, essa empresa é bem interessante, que ela é concorrente, digamos assim, da WEG, então atua no mesmo segmento da WEG, bem interessante aqui a Schultz. Temos a Neo Energia, outra boa empresa. Eletrobras aqui, ó, bem interessante, também tem uma participação. CPFL Energia, mais uma posição aqui de energia do fundo. Temos aqui também a Suzano, então, ó, que é um segmento aqui de celulose e papel. Leve 3 aqui, outra boa empresa. CSU Digital, Ipera. E cara, a gente já viu aqui diversas empresas e todos segmentos que são diferentes, né? A gente não tem apenas aqui o setor Best, por exemplo. Então temos vários segmentos aqui dentro deste fundo de investimentos. Temos aqui ainda Tupi, M. Dias Branco. Aqui a gente tem a Dima, distribuidora de medicamentos, acredito que pode ser a Panvel. Aqui temos aí Dux, então participações. Mais uma construtora, Evan Construtora. Temos aqui BB Seguridade, olha aí mais uma de seguros. O Itaú Unibanco, aqui com o final 3. A Brava Energia, a Vitia, a Vivara Participações e aqui o Itaú final 4. Então de Itaú aqui ele tem praticamente 1%. Bastante segmentos mesmo a gente vê aqui. Construtora, tem seguro, tem banco, tem energia, logística, tecnologia. Cara, ele tem muita coisa aqui. Por isso, são mais de 30 ações, se a gente pegar aqui e somar, se eu não estou enganado, são 31. Aí, como eu disse, aqui a outra parte são ações que estão alugadas. Então, não vai mudar, ó, são as mesmas posições, né? Mas aqui partes que são alugadas. Aqui a gente tem a Sanepar, por exemplo, que não tinha na outra parte. Então, sim, ele tem aqui Sanepar. Vamos ver se tem outra diferente que a gente não viu. E eu acredito que não, a gente viu todas as outras, só não tinha visto a Sanepar, né? Então ele tem aqui ações alugadas, aí tem cotas de fundos aqui, que isso eu não entendo praticamente nada, então não vou entrar em detalhes. E aqui a gente tem valores LCB, por exemplo, ó, de proventos. Então bem interessante aqui, valores a pagar também. O fundo aqui de investimentos. É bem curioso a gente ver aqui tantas ações, né, cara? A gente vê muitas ações mesmo. Aqui a gente vê toda a diversificação então do fundo. Ele não é muito concentrado em apenas alguns ativos. E o que você achou então deste fundo de investimentos? Quantas ações aqui você tem em carteira que esse fundo tem? Deixa para mim aí nos comentários. E outra coisa, comenta aí se você investiria nesse tipo de fundo. Também quero saber essa tua opinião, se você gosta desse tipo de investimento, onde um gestor, né, cuida do seu dinheiro e que você não precisa se preocupar. Porque vamos concordar, o César Paiva é um grande gestor então deste fundo. Não é por nada que essa rentabilidade aqui dos últimos anos é positiva e supera o Ibovespa com folga, certo? Então, este daqui foi o vídeo, espero que tenha gostado. Considere se inscrever no canal, que toda semana eu estou trazendo diversos vídeos que vão te agregar muito valor, te passar novas informações, como é o caso deste fundo de investimentos. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.